Fala nação, satisfação estar com vocês mais uma vez. Um prazer resenhar do Mengão com vocês. E hoje a gente traz para vocês a estreia do Campeonato Brasileiro, também conhecido como o Brasileirão. Flamengo mede forças contra o Coritiba, o Coxa Branca, lá do Paraná. Jogo no Maracanã, às 16 horas, horário oficial de Brasília. E a gente vai resenhar tudo aí sobre esse jogo, o que o técnico Mário Jorge, planejou aí para enfrentar aí o Coxa Branca. E também vamos falar sim da novidade da contratação do novo treinador para o Flamengo. E foi o Jorge, mas não foi o Jesus, e sim o Sampaoli. Então vamos falar dessa repercussão que teve, essa reviravolta. E antes de começar, peço aquela ajuda de sempre para vocês. Quem já é inscrito, a gente agradece de coração. Quem não é, botãozão vermelho aqui embaixo, vai lá, aperte de graça, faça parte dessa família, tá certo? Galera, então, as últimas notícias aí, abalaram aí o mundo da bola. O técnico argentino Jorge Sampaoli é oficialmente declarado técnico do Flamengo. Essa novidade aí dos bastidores, Pegou algumas pessoas de surpresa, até mesmo porque antes a própria diretoria do Flamengo tinha aceitado sim a esperar pelo JJ, mas algumas coisas, pessoal, que a gente vai debater aqui com vocês, trazer informações, surgiram aí, fizeram algo aí por trás dos bastidores, e a diretoria do Flamengo não perdeu tempo e já fechou com Sampaoli, até mesmo mediante também um jogo pífio que foi feito na Copa do Brasil, na quarta-feira. Mas vamos começar então pela situação do jogo de logo mais às 16 horas, Flamengo e Coritiba, Flamengo estreando no Campeonato Brasileiro de 2023, partida aí no Maracanã. Então a gente tem tudo, para a gente sair com o pé direito aí e conquistar esses 3 pontos, porque a gente sabe que a fase não está boa, galera. Mas uma hora tem que passar e esperamos que seja já hoje frente ao time paranaense, tá certo? O técnico Mário Jorge, dentro dos treinamentos aí que ele fez até ontem, para esboçar um time titular, a princípio a formação pode aparecer aí com Santos, Wesley, garoto da base, que também jogou parte do jogo com o Maringá, ou Varela, aí lembrando que o Mário Jorge optou pela linha com 2 zagueiros, o Fabrício Bruno, que vem muito bem, um zagueiro aí que está crescendo a cada partida, e aí a dúvida está entre Davi Luiz e o Léo Pereira. Davi Luiz muito criticado pela torcida, nos jogos aí. E lateral esquerdo aí, Ayrton Lucas, o beijinho, jogador que também está fazendo boas partidas, e a gente espera que hoje ele também apareça aí com bom futebol. Meio campo com o Gerson e o Thiago Maia, Everton Ribeiro fazendo cabeça pensante, o homem de ligação, o Matheus França pode ser a novidade aí nessa escalação titular, e na frente o Gabigol e o Everton Cebolinha. Aí vocês perguntam, e cadê o Pedro? Pessoal, a princípio, dentro do que foi divulgado, a informação que a gente traz para vocês é essa: Pedro não começaria o jogo. E também, galera, teve uma situação aí, eu não estou aqui fazendo nenhuma afirmação para vocês, mas trago uma informação também, que a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma investigação aí, acusou o pai da esposa do Pedro, o sogro do Pedro, e até o nome dela apareceu também, de estar envolvido aí com lavagem de dinheiro, mas isso aí é caso para a polícia que tem que investigar isso aí. Aqui a gente só traz a parte dessa informação que surgiu. Então a gente não tem como afirmar se isso já tem uma situação aí, que o Pedro sentiu isso aí, mas também fica aí nos bastidores. A gente sabe que o Pedro é um jogador que soma bastante para o Flamengo, e espero que se resolva da melhor maneira essa situação extracampo, e que dentro de campo, se o Pedro entrar, ele venha mostrar o que ele sabe, que é colocar a bola na rede, tá certo? Galera, então essa é a provável escalação do técnico Mário Jorge. Lembrando que o Jorge Sampaoli provavelmente vai estar no Maracanã já, juntamente com sua comissão, para observar o elenco. E o Jorge Sampaoli, já fazendo aí esse encaixe de falar já do novo treinador, ele já conhece 5 jogadores, profissionais, atletas que já trabalharam com ele em alguma outra ocasião. Por exemplo, o Eric Pulgar e o Vidal, durante o tempo que o Sampaoli era comandante da seleção chilena, ele sim teve trabalho com esses 2 atletas. Gerson, mais recentemente, pessoal? Gerson estava no Olympique de Marseille,
até mesmo um pedido do Jorge Sampaoli no tempo, e foi uma das fases melhores do Gerson, jogando mais adiantado. A gente até falou isso aqui em outras ocasiões. Gerson teve a sua fase mais artilheira juntamente com o Sampaoli. A gente espera que resgate o futebol do Coringa, porque realmente está uma zinca. Gerson não consegue acertar passe aí de 3 metros, então a gente espera que com esse novo ano e meio novo treinador, as coisas foram melhor, né, pessoal? Outro atleta que jogou muito com o São Paulo foi o Marinho, né? Nosso Marinho que está aí no Flamengo. E pode estar aí reencontrando o treinador e quem sabe seja melhor aproveitado dentro das suas características. E o outro foi o Bruno Henrique, mas esse acabou não tendo esse contato com o técnico de trabalho. Foi no início de 2019, quando o São Paulo se apresentou ao Santos, né? Mas naquela ocasião já estava tendo essa negociação Bruno Henrique e Flamengo. E o Flamengo acabou contratando o nosso BH aí, né? Uma ótima contratação, diga-se de passagem. E o São Paulo, há quem diga que ficou muito, mas muito chateado com a diretoria santista de ter liberado um dos melhores jogadores daquele elenco santista na ocasião. Então o São Paulo já conhece o futebol brasileiro, fez trabalhos nos próprios Santos, como eu citei agora, e no Atlético Mineiro, ambos chegando à segunda colocação no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. E com o Atlético Mineiro, pessoal, pasmem, o Flamengo foi o campeão de 2020, apenas 3 pontos acima do Atlético, ainda bem, mas o trabalho de São Paulo tem que ser louvável, sim. Tem jogadores aí que nos bastidores falam muito bem do estilo do técnico, é um conhecedor, é um estudioso, a gente sabe também da energia desse treinador, muito parecido com aquela cobrança do mister na beira do campo, aquele treinador mais ativo, de gritar, de fazer que as coisas aconteçam. Na verdade, é muito ao contrário de outros que passaram, mas cada um, pessoal, tem o seu perfil. Eu particularmente, torço muito de agora em diante para o Jorge Sampaoli dar muito certo no Flamengo, que o seu sistema seja bem implementado, que os jogadores também, né, saiam desse comodismo e voltem a jogar o que sabem, a gente busque novamente as vitórias e com isso a gente conquiste títulos nesse segundo semestre aí, principalmente, que são finais aí agora só no segundo semestre, mas que a gente já começa a plantar agora essa sementinha da vitória, na verdade. Pessoal, eu vou fazer um paralelo aqui, uma observação, sobre o JJ, que como eu falei no início também do vídeo, que a diretoria tinha falado que poderia esperar o JJ, mas sendo bem curto e grosso para vocês, as informações que eu trago de alguns outros, né, jornalistas que a gente acompanha, fontes, né, pessoal, que a gente acaba lendo, então traz para vocês com certa segurança, é que o Flamengo, a diretoria fez o contato, o próprio Jorge Jesus admite esse contato. Ele está lá naquela fase no Fenerbahçe, né, de disputar a final de Copa da Turquia. O Fenerbahçe está há anos, que aí quase uma década sem ganhar um título de expressão, então ele está com essa situação lá. Mas o que chateou a diretoria, o que eu trago para vocês, é que decidia até, assim, foi decidido que poderia até esperar, mas sugeriram aí um pré-contrato com uma forma de garantir que o Mister viria mesmo, e ele se negou a assinar este pré-contrato, e isso deixou o Flamengo muito com o pé atrás. Eu perguntar para você, e aí, pessoal? E se a gente espera, sabe, a gente sabe do carinho que a nação tem pelo Mister, das conquistas que o Mister fez dentro do Flamengo, isso aí tá na história, não adianta ninguém negar, mas fica aquela pergunta, e se o Flamengo ir tropeçando aí nesse meio de tempo aí, perdendo vaga na Copa do Brasil, indo mal no início da Libertadores, o próprio Brasileirão ficar numa situação que fica difícil de recuperar, e o Mister no final de tudo fale assim, não dá para ir. E aí? Então, coisas que realmente a gente tem que pensar mais friamente, porque o próprio Jorge Jesus, se ele tem tanto esse interesse, sei lá, se ele tem, de realmente voltar a treinar o Flamengo um dia, ele poderia deixar isso bem claro. Lá em 2021, quando o Flamengo foi atrás, no final de 2021, que ele estava no Benfica, todos lembram também, em finais contra o Porto ali, o João de Deus veio a público e falou, pessoal, claramente que eles não queriam voltar, que o Mister não queria largar o Benfica, não queria voltar. Então, assim, ao Flamengo naquele momento, então foi uma escolha dele, não foi, se fosse o contrário, de falar assim, eu quero ir, a diretoria não fizesse nenhum tipo de fechar um acordo, era uma situação, mas foi deixado bem claro pelo auxiliar João de Deus, em nome do Jorge Jesus, que ele deixou essa entrevista aí, um tempo. E agora, mais uma vez, Jorge Jesus, na minha modesta opinião, poderia sim assinar esse pré-contrato. Ué, quer dizer que a gente pode esperar, a diretoria pode esperar, a torcida pode ficar ansiosa esperando, mas ele não pode dar nenhuma certeza pra gente que viria realmente. Então fica aí a pergunta pra você, entendeu? Também. E aí, o que você achou da atitude do Mister de não deixar uma coisa mais ou menos segura pro futuro aí, né? Que daqui pra lá ainda foram praticamente
40 e poucos dias, né? Por conta, é muito tempo, pessoal. Dentro do futebol, se você perde aí 2 partidas da Libertadores, que já perdeu a primeira, fica uma coisa quase, né, muito difícil de você recuperar. Para a classificação já fica meio em risco. Então é isso que aconteceu. É o que eu trago para vocês, essas informações. E hoje, ver se a gente larga com o pé direito aí, Brasileirão começando, né? E vamos ver se a gente conquista títulos nesse segundo semestre aí mais para frente, né? Que as finais vão acontecer no final do ano, de todas as competições aí, Copa do Brasil, Brasileirão e a própria Libertadores. Então eu espero que o Flamengo esteja bem nessas 3, para aí sim a gente conquistar mais títulos, tá certo? Então, pessoal, só as informações para o jogo de hoje, para o dia de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Aqueles que ficaram até aqui, vai lá, passa aí o dedão aí no like e deixa aquele like positivo pra gente, é de suma importância, tá certo, pessoal? Satisfação e agradeço de coração, tá certo? Saudações rubro-negras e o Flamengo, ele é sim, ele é muito nosso, galera. Até a próxima.